família Herbalife, daqui Ju Cardoso, Chairman's Club. Eu tô muito animada para trazer para vocês o grande lançamento da Herbalife Brasil. Vai abalar o verão brasileiro e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já tive o privilégio de provar esse novo produto e eu tô muito animada e eu quero convidar vocês nesse instante para assistir um pequeno vídeo e descobrir o que é o nosso novo produto Herbalife. O prazer da sua sobremesa favorita, que você pode saborear todos os dias sem culpa nenhuma. Chegou o shake que você estava esperando, cremoso e delicioso. Chegou o shake Herbalife sabor torta de limão. Quem já experimentou simplesmente amou. Perfeito para quem quer manter o foco sem abrir mão do prazer. Com uma refeição de rápido preparo, nutritiva, equilibrada e o melhor de tudo, com calorias controladas. Crie receitas deliciosas, com 23 vitaminas e minerais, proteínas e fibras. Quer perder peso, manter ou ganhar massa? Shake Herbalife Torta de Limão. Nutrição com sabor de sobremesa. Garanta o seu com um distribuidor independente Herbalife. Então, nós temos um novo e surpreendente sabor de shake, super refrescante. Vocês vão amar, eu estou muito entusiasmada. Aqui em casa já conquistou geral, pessoal, porque eu fui obrigada a mostrar para o meu marido qual era o novo sabor e ele está muito, muito animado. Diz que lembra até uma sobremesa dele lá da infância. E, gente, nós temos então agora o Shake Herbalife Torta de Limão, que é a sobremesa mais amada do pessoal. Esse calorão que está fazendo, ele é super refrescante, com dulçor na medida certa, com todos os benefícios do Shake Herbalife, vegetariano, sem glúten, sem lactose, ou seja, a sobremesa queridinha Torta de Limão, saudável e sem culpa, né? Então, a partir de agora, a gente vai ter mais essa alternativa nutritiva. E lembrando dos benefícios do nosso shake, ele também tem 19 gramas de proteína quando preparado com Nutrev, 208 calorias, 23 vitaminas e minerais e 6 gramas de fibra, gente. E outra coisa que agora também nós temos uma alternativa para quem prefere, né, o adoçante stevia, também temos agora um shake adoçado com stevia, né? Às vezes a pessoa tem uma preferência ali pelo sabor, então agora atendemos um público ainda maior. E a gente sempre tem a alternativa, né? Vocês sabem de preparar o shake ou com Nutrev ou com leite semi-desnatado, mas claro que com Nutrev é sempre mais gostoso. E como se não bastasse esse super lançamento, a Herbalife já traz junto as receitas incríveis, porque esse shake ele é muito rico. Esse shake, aliás, foi dos poucos sabores que a gente teve unanimidade no comitê de produtos, que de cara todo mundo amou. Então vocês imaginem que isso vai ser um boom nos espaços para os clientes. Olha as receitas que a gente tem: bolo no pote com torta de limão, paleta mexicana de torta de limão, torta de limão e o shake gourmet, entre outras. Então acesse as receitas no site da receitaserbalife.com.br e vocês vão se surpreender. Eu tenho certeza que esse novo sabor vai botar o volume de vocês lá em cima, vai aumentar muito as vendas, porque é sucesso garantido, gente. O sabor tá delicioso. A gente quis trazer, né? A Herbalife me pediu, para além de fazer esse lançamento, esse anúncio tão importante desse novo sabor, para que a gente possa ainda embasar ainda mais, né, a nossa venda, os nossos argumentos de venda, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o rótulo. E também uma coisa que acontece muito, eu recebo muitos consultores pedindo informações, como responder algumas objeções que a gente recebe em relação ao shake. Então, para que a gente possa ajudá-los, né, a potencializar o poder desse sabor delicioso e aumentar muito as vendas, a gente vai agora agregar ainda mais informação. Anotem aí, peguem o caderninho, prestem atenção, porque vocês agora vão ter ferramentas que vão reforçar ainda mais a autoridade na hora de vender o nosso shake queridinho, número 1 do mundo, o Shake Herbalife. Então, gente, assim, ó,
A gente teve, a partir do ano de 2020, a Anvisa atualizou algumas regras de rotulagem. Isso não foi só para a Herbalife, foram para vários produtos, né? Todo o mercado de suplementação e alimentação. Então, algumas coisas mudaram no rótulo do produto. Quem é mais antigo percebeu, para quem é novinho, talvez não tenha nem se dado conta, mas é importante entender o porquê o nosso rótulo é desenhado da maneira como ele está. Então, primeiro, quando a gente vira o rótulo, está lá as informações nutricionais. Nessas informações nutricionais, tudo que é contido ali são exigências da Anvisa. Então, nesse novo ajuste, né, que foi colocado, as novas regras, nós temos a inclusão de nutrientes que são de relevância para a saúde na lista obrigatória. Isso no nosso produto não é um problema, mas é importante nos outros produtos que possuem açúcares adicionados a mais, que precisam ter essa informação. Então, no nosso shake, a gente, a partir desse momento, passou a ter informação de açúcares adicionados, o que não é um problema, vocês já vão entender. Tivemos também a declaração dos valores nutricionais por 100 gramas ou ml de alimento, a inclusão do número de porções por embalagem e algumas outras adequações, né, como a padronização das nomenclaturas das vitaminas do complexo B, alteração da nota de rodapé referente aos valores diários, né? E esses valores são calculados a partir de um percentual, mais ou menos 2.000 calorias, enfim. É só para vocês entenderem como fazer a leitura desse rótulo. E aí vem a pergunta, tá, mas peraí, você falou 100 gramas ou 100 ml do produto, mas o shake tem 250. Pois é. Antes nós tínhamos a tabela com as informações nutricionais para 250 ml, mas por exigência da Anvisa tivemos que adequar para 100 ml. Só que se a gente mantivesse todas as informações para 100, para 250, nós não teríamos espaço para outras coisas no rótulo. Então, por isso, a Herbalife, a partir desse ajuste, passou a disponibilizar as informações nutricionais de 250 ml, ou seja, da porção pronta do produto, lá no Herbadrive. Então, quem quiser saber, para não ficar fazendo cálculo lá, regrinha de 3, é só entrar no Herbadrive que a gente tem as informações completas, tá, gente? E aí, voltando, né, o assunto dos açúcares adicionados. Primeiro, o que são esses açúcares adicionados? Gente, são monossacarídeos, disacarídeos adicionados ao processo de alimento. É o açúcar adicionado ao alimento, mas o que se entende por açúcar? Né? Não é aquele açúcar branco refinado, botou lá uma colher e pronto, calma. Né? Isso são vários, podem ser vários ingredientes, como o açúcar da cana, o açúcar da beterraba, o mel, o melaço, a sacarose, a glicose, a frutose, a lactose, entre outros. Então, todos esses ingredientes são considerados açúcares adicionados quando eles são incluídos no processo de produção desse alimento. E aí a gente vem com a pergunta, tá, mas quando a gente vai olhar o rótulo do Shake Herbalife, nós temos lá que o produto possui 8,5 gramas de açúcar. Quanto é isso do ponto de vista nutricional? Para a gente entender, primeiro, né, a primeira comparação, só para começar a localizar aí, gente, 115 gramas de banana possuem 15 gramas de açúcar. O Shake Herbalife possui 8,5 gramas de açúcar quando preparado com Nutrev, ou seja, é praticamente a metade de uma banana, só para a gente começar a situar. E depois, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nós devemos, para uma dieta saudável, limitar a ingestão diária de não mais que 10% do valor total das calorias. Então, ou seja, o consumo de 2.000 calorias por dia, nesse cálculo, seria no máximo 50 gramas de açúcar. Quando a gente está fazendo esse comparativo, essas 8,5 gramas de açúcar, em referência às 50 gramas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, equivale a 17%. Então, gente, é muito pouco. Tá? A gente está comparando isso com uma fruta, é menos do que uma fruta. Então já começa a desmistificar o tal do açúcar adicionado. E aí depois a gente tem uma outra questão. E sobre esse açúcar adicionado, da onde que vem isso? Por que está no rótulo do produto Herbalife? Esses 8,5 gramas, que são referentes aos carboidratos presentes no nosso shake, eles são 98% provenientes da frutose.
E por que que a gente utiliza a frutose? Porque ela foi incluída no processo de preparação do nosso shake, na formulação do nosso shake, porque ela precisava compor a caloria exigida pela Anvisa. Então, que melhor maneira do que a gente ter um elemento que vai agregar valor, vai agregar caloria, vai atingir os níveis exigidos pela Anvisa e que ainda confere um sabor incrível para o nosso shake. Então, essa foi a motivação para que esses 8,5 gramas de açúcar fossem provenientes da frutose. Mas aí o que é frutose, né, gente? Ah, é o açúcar da fruta. E aí vem que tipo, tem uma onda aí falando mal de frutose. Gente, frutose, ela precisa ser contextualizada. O excesso de qualquer elemento, ele pode ser prejudicial. Só que, nesse caso pontual, além da gente estar dentro dos limites permitidos saudáveis, ela está contextualizada o quê? Com as fibras e com os micronutrientes, ou seja, da mesma forma que ela está na apresentação natural dela nas frutas. Qualquer excesso, gente, até o excesso de fruta, é problemático. A gente tem um limite para tudo. Então, às vezes as pessoas falam, mas o excesso de frutose, ele pode ser prejudicial, ele vai ser convertido em triglicerídeos? Vai, mas a gente está falando de uma quantidade muito alta. E como nós vimos aqui, o nosso shake possui 8,5 gramas, né? E está nesse contexto. E uma outra informação muito interessante sobre a frutose é que ela não é metabolizada no nosso intestino, ela é absorvida e ela tem uma portinha de entrada especial, né? A glicose ela tem uma porta e a frutose tem uma outra portinha, ou seja, ela não depende da insulina para entrar na célula, só que ela só vai ser metabolizada lá no fígado. Então, esse processo, além de demandar mais energia do organismo, ele leva mais tempo e isso garante o quê? Que a gente não vá ter os picos de glicose e insulina no nosso corpo, né? Então, tem toda uma questão bioquímica envolvida na escolha desse elemento no nosso shake. E por que que ele está no mesmo contexto como a gente encontra numa fruta, né? Porque ele está associado às fibras e aos micronutrientes. Espero que vocês tenham entendido agora um pouquinho mais sobre a frutose. E agora a gente vai falar então sobre a lactose. Primeiro de tudo, né? O que é a lactose? A lactose ela é o açúcar presente no leite. Tá? Nós temos coisas distintas, nós temos a proteína do leite e nós temos o açúcar do leite. Então, nesse caso, a lactose ela é o açúcar do leite. E muitas pessoas, elas apresentam uma certa intolerância à lactose. O que que isso quer dizer? É que a lactose, para ela ser digerida, ela depende de uma enzima. E essas pessoas não possuem essa enzima ou possuem deficiências, né? Por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo, isso é uma coisa que naturalmente vai reduzindo. Então, as pessoas já com uma idade mais avançada acabam tendo menos tolerância à lactose, mas isso é um processo normal do envelhecimento. E a gente tem duas coisas distintas, a intolerância e a alergia. Então, quando a gente tem um cliente que fala para nós, eu tenho intolerância à lactose. Entendi, intolerância à lactose, sem problemas, o nosso shake não possui lactose. Não, eu possuo alergia. E quando a gente fala alergia, a gente está falando de alergia à proteína do leite, né? Que é a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E essa reação diferente, né, da intolerância, que muitas vezes dá flatulência, diarreia, enfim, ela é uma reação imunomediada, ela recruta o nosso sistema imunológico, então uma reação importante e que a gente precisa entender que se o nosso cliente possui a alergia imunomediada, que não é da lactose, é contra a caseína, whey protein, então a gente tem que ter uma atenção um pouquinho diferenciada com esse cliente, porque realmente é uma reação muito importante. Mas lembrando, tá, gente, para tanto uma coisa quanto a outra é preciso diagnóstico médico, né? Não basta a pessoa dizer, hoje em dia é meio moda, assim, o pessoal fala, eu tenho intolerância à lactose, mas você fez o teste, tem o diagnóstico médico, né? Então é importante que a gente entenda se existe e em que nível de gravidade existe. E aqui a gente vai falar então do glúten, que é mais agora, né? Tá tão em moda aí o pessoal falar que tira o glúten para fazer dieta, tira o glúten para perder peso. Vamos com muita calma nessa hora, gente.
Primeiro, né, o que que é o glúten? O glúten ela é combinação de dois grupos de proteínas, sendo que a gliadina é a principal responsável pelas alergias e intolerâncias. Então, ele está presente em grãos de trigo, centeio, cevada ou malte. Os produtos Herbalife, antes da reformulação, eles possuíam a nomenclatura de que pode conter glúten. Por quê? Porque poderia haver uma contaminação cruzada com a fibra de aveia, que estava presente no shake anteriormente. Depois dessa reformulação, foi substituído pela celulose, mesmo padrão de fibra, mesmo efeito, e aí pode-se tirar então essa possibilidade de contaminação cruzada. Isso é uma coisa muito comum que acontece. A aveia naturalmente não possui glúten, né? Como está aqui, então ela só está nos grãos de trigo, centeio, cevada e malte. E a aveia ela não tem. Mas como que acontece a contaminação? No solo, no transporte, entrar em contato, enfim. Por que que a gente precisa ter essa informação? Porque pessoas que possuem a doença celíaca, né, que possuem realmente essa alergia ao glúten, não podem ter contato com nada. Então, a partir do momento que foi feita essa troca, nós não temos mais esse problema. Mas é importante entender o que, gente? Dieta sem glúten não promove maior perda de peso. Ah, mas eu conheço uma fulana que tirou o glúten e ela perdeu mais peso. Não é porque ela tirou o glúten, é porque ela parou de comer pão, macarrão, bolo, enfim, né? Então, vamos ligar o filtro aí para entender. De qualquer forma, o nosso shake não contém glúten. E outra coisa, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas faz muito mal para o intestino. Gente, nem todo mundo tem a síndrome do intestino irritável, tá? Que as pessoas que sofrem com essa doença realmente têm problemas com glúten. São pouquíssimas pessoas, de novo, assim como as alergias e intolerâncias, é preciso um diagnóstico médico e não é todo mundo que tem isso, né? Então a gente tem que sempre contextualizar qualquer outro produto além do shake que possa conter glúten, a gente precisa entender que existe um grupo de pessoas que não vai poder usar por problemas próprios da pessoa, como essa síndrome. E aí agora, né, uma outra polêmica que eu recebo muita pergunta, né, muito consultor em dúvida, porque viu uma nutri lá que falou no Instagram, porque foi um doutor que foi lá e falou. Gente, vamos primeiro entender o que que é a sucralose, né? Esse shake que a gente está lançando hoje é uma alternativa com stevia. E tanto stevia quanto a sucralose são dois adoçantes edulcorantes seguros, e vocês podem ter sempre certeza, isso é uma coisa até que eu preciso que vocês tenham em mente e guardem no coração. A Herbalife é uma empresa extremamente responsável e não à toa detém o título do shake número 1 do mundo. Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, lembre-se que a Herbalife jamais colocaria qualquer ingrediente nos nossos produtos que não fossem embasados em ciência, com comprovação científica. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a sucralose, ela é um tema bastante complexo, por quê? Porque existe muita desinformação, existe realmente uma ignorância científica das pessoas que muitas vezes falam aquilo que não sabem, tiram de contexto, enfim. Basicamente, gente, a sucralose é um edulcorante artificial não calórico, ou seja, um adoçante que é muito utilizado na indústria alimentícia. Sensorialmente, é o adoçante mais parecido com o açúcar. Né? Então, assim, se você provar todos os tipos de adoçante no seu cafezinho, ou não sei o que você gosta de adoçar, vai perceber que a sucralose é aquela que mais se aproxima. Mantém suas propriedades quando aquecida, ou seja, é seguro para qualquer tipo de receita, é segura e eficaz dentro das doses recomendadas. De novo, tudo é dose responsável. A gente precisa saber as quantidades de tudo. Gente, até a água em excesso mata. Né? Então, para tudo existem doses, controles, e que normalmente são muito acima daquelas que a gente usa, né? A gente usa doses muito pequenas e sempre, sempre, sempre dentro do respaldo das agências reguladoras. Então, nós temos a Organização Mundial de Saúde, a gente tem o FDA, né? Tem aqui as doses seguras recomendadas por ambos órgãos. Então, a gente sempre pode ter certeza que a Herbalife vai estar sempre respeitando essas regras e, claro, embasando esses ingredientes sempre em ciência. Então, assim, ó, por que a sucralose está presente nos outros shakes da Herbalife, né? Tirando o nosso novo shake, nosso sabor torta de limão.
Primeiro, porque a maior parte desse adoçante ela não é absorvida pelo nosso corpo, ela não é metabolizada. Então, pouquíssimo é absorvido, né, de 11 a 27%, e mesmo esse que é absorvido, ele é excretado pela urina com pouquíssimo ou nenhum metabolismo. Aí vem aquela história, tá? Mas eu vi uma pessoa, um médico, enfim, na rede social falando de que a sucralose ela pode ter efeitos péssimos, ela pode modificar a microbiota intestinal. Gente, assim, ó. A evidência científica, se a gente abrir hoje as plataformas, né, de busca de artigos, enfim, existem milhões de artigos para tudo. Mas a gente, quando entende um pouquinho melhor sobre como interpretar essas evidências, a gente entende que tudo precisa ser contextualizado. O maior estudo que as pessoas usam para embasar, né, esse ativismo contra a sucralose, ele foi feito com ratos, ou seja, foi um nível 2, não foi estágio 3, quando isso vai para humanos, né? Então, primeiro, partindo do princípio que todos os estudos que são feitos apenas com animais não chegam a extravasar seus resultados quando vai para a fase 3, né, que é a fase clínica, testados em humanos. E esse estudo, ele simplesmente ofertou para esses ratinhos 500 vezes a dose recomendada, né? Então, se a gente fosse colocar isso no consumo humano, seria como toneladas do negócio. Então, claro que os ratinhos passaram mal, né? Então, assim, eu tô falando isso só para vocês entenderem que às vezes não é porque o doutor falou, um estudo aponta, o estudo confirma, estudo nenhum confirma, já começa por aí, né? Ele pode levantar uma nova questão, ele pode apontar, mas ele nunca confirma nada porque a ciência está sempre em movimento. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho que eu já recebi tanta mensagem sobre essa questão da sucralose e é preciso entender, sim, existem muitos estudos, mas veja bem, o maior estudo feito e usado para embasar essa informação não foi feito nem humano e foi com doses acima das cavalares, porque 500 vezes a dose recomendada, né? Então, assim, quando alguém traz essa informação, a gente precisa estar preparado, precisa entender um pouco mais sobre isso, porque às vezes esse argumento de que existe um estudo assusta, né? Mas não é bem assim, a gente precisa entender. E de novo, né, voltando, por que a sucralose está presente, então, na maior parte dos nossos shakes? Porque além dessa baixa absorção, essa ausência de metabolismo, ela é segura, eficaz e saborosa, tá, gente? Seja o stevia, seja a sucralose, os dois vão deixar o nosso shake super saboroso, super seguro, e a gente sempre tem que ter essa certeza, a Herbalife sempre vai estar dentro das regras. E aqui, mais uma polêmica. Vocês viram que hoje o negócio está pesado, né? A Herbalife, quando pediu para fazer esse treinamento, eu já fiz algumas vezes para o nosso grupo, porque realmente são as dúvidas do campo, realmente são os questionamentos que vêm do campo, né? Então, aqui a gente concentrou os principais deles. E a maltodestrina, a gente primeiro precisa entender que existem dois tipos de maltodestrina, e a gente muitas vezes vê o rótulo dos produtos e está presente em alguns contextos diferentes. No caso do nosso shake, vocês vão ver lá e eu já vou explicar que é um pouquinho diferente dos outros produtos, mas no caso aqui para a gente entender o que é a maltodestrina resistente. Ela é uma fibra solúvel que ela passa por um processo adicional para que ela resista à digestão enzimática do nosso corpo. Né? Então, a gente ingere essa maltodestrina, ela vai para o nosso intestino sem ser digerida e ela começa a ser digerida, então, pelas nossas bactérias. Ela serve de alimento para as nossas bactérias e os produtos dessa digestão são muito benéficos para a nossa saúde, né? Então, por isso que a gente precisa entender a diferença entre elas. Então, a maltodestrina resistente, ela é uma fibra dietética solúvel que serve de alimento para as nossas bactérias boas. E aí, então, vem, tá, mas e a maltodestrina? O que é a maltodestrina? Porque eu vi lá alguém falando que a maltodestrina é açúcar puro e se tem maltodestrina é porque aquele produto não presta. Calma, gente. Também a maltodestrina é originada do amido, né? Assim como a maltodestrina resistente. A maltodestrina resistente, ela passou por um processo adicional para não ser digerida. A maltodestrina não. Ela pode ser do milho, do arroz, da batata, ou do trigo. Ela é digerida, ela é rapidamente absorvida, porque a maltodestrina, ela tem várias funções, né? Então, assim, a gente pode destacar algumas como prolongar a vida útil, porque ela tem a capacidade de se ligar na água, inibe o crescimento bacteriano.
Mas a mais importante de todas, e aqui está a resposta do porquê no rótulo do shake pode contar lá com a maltodestrina, porque a maltodestrina ela é um veículo. E quando a gente lê no rótulo, ela está sempre precedendo os premix de vitamina e minerais. Por quê? Porque ela entrega esses ingredientes aonde eles devem chegar. Ela é uma carreadora de vitaminas e minerais. Então, para que a gente possa garantir que ela seja distribuída de maneira homogênea, que ela chegue aonde deve chegar, a gente precisa da maltodextrina para levar. É como se fosse o trenzinho que leva lá a vitamininha e vai entregar onde deve. E quando a gente fala da presença da maltodextrina nesse contexto, ela é irrelevante em termos de presença, em termos de alteração de glicose. Então, quando alguém questiona, mas tem aqui, ó, no rótulo do shake a maltodextrina, por que que tá aqui? Assim, não, a maltodextrina ela tem vários contextos e no shake ela está como uma carreadora de vitaminas e minerais em quantidades irrisórias, mínimas, tá, gente? E essa é famosa, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, sem motivo. Por quê? Porque é desinformação. A proteína de soja, ela é a proteína de origem vegetal mais parecida com a proteína animal em termos de digestibilidade, em termos do tal valor biológico, né? Hoje em dia a gente até não usa mais tanto isso, mas a proteína de soja, ela é a proteína riquíssima. Ela, além de possuir essa alta qualidade, ela ainda é muito bem recebida em vários contextos da saúde humana, tá? Quando a gente busca uma literatura, por exemplo, de cardiologia, vai ver que é uma proteína altamente indicada para as pessoas que possuem algumas doenças cardiovasculares. Quando a gente vê nas fórmulas infantis de bebês que possuem aquela APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, o leite de soja está como a primeira indicação. Por quê? Nossa, se a soja é tão ruim, como é que vai dar para beber? Gente, informação, a proteína de soja é completa. E aí vem aquela pergunta, tá, mas e os fatores antinutricionais? Vamos entender primeiro, os fatores antinutricionais, eles estão presentes em vários grãos. Estão presentes no feijão, no grão de bico, na lentilha, na quinoa, né? Inclusive, uma informação importante, gente: todos esses grãos precisam de remolho, tá? Nunca tire o feijão do saco para a panela, sempre bote de molho na água. Por quê? Porque isso tira os fatores antinutricionais, ele começa a inativação desses fatores. E o processamento que a nossa soja passa, ele livra a soja desses fatores antinutricionais. Tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, deixa eu ver se está aqui já, ó. Aqui nós temos dos grãos aos subprodutos da soja. Então, o grão da soja, ele passa pela extração dos solventes e ele vai virar ou farinha ou óleo de soja, ou ele vai do grão direto para o leite, que vira tofu, ou vai ser fermentado e vira soja. Olha quanto processo passa isso. O óleo de soja vai para o uso de óleo de cozinha, vai para margarina, vai para o uso industrial, ou a farinha crua pode virar ração, ou a farinha crua pode virar farinha, proteína concentrada, proteína texturizada, e finalmente, depois de todo esse processo, ela chega na proteína isolada e pura, livre de todos os fatores antinutricionais e livre, inclusive, daqueles que as pessoas porque tem hormônio, a isoflavona é um hormônio feminino, então eu não posso dar o shake para um menino porque ele vai estar consumindo a soja tem um hormônio feminino. Isso não acontece. Isso não existe na proteína isolada de soja. E a isoflavona, só a nível de informação, ela não tem esse poder assim tão de feminilizar um menino. Não existe isso, tá, gente? E aí aqui a gente tem, né, em cada estágio, né, em cada subproduto da soja, nós temos aqui, ó, no grão nós temos 42% de proteína, 33% de carboidrato e 20% de gordura. Lembrando que aqui no contexto grão, ele sim tem todos os fatores antinutricionais, ele não passou por nenhum processo. Farinha crua, 50% de proteína, 43% de carboidrato, 1% de gordura. Proteína concentrada, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas a proteína concentrada lá da loja de suplemento é mais barata, mas olha a diferença para uma proteína isolada que é a nossa, né? Uma proteína concentrada, ela tem 70% de proteína, 23% de carboidrato e 0 gordura, ok?
Porém, a isolada, ela possui 93% de proteína, ou seja, quase 100% do produto é proteína pura, gente. 3% carboidrato e 1% gordura, né? Então, quando alguém questionar vocês assim, ah, não, mas então eu vou querer só o shake, eu não vou querer o Nutrev porque eu compro lá a granel na lojinha de suplementos. Aí você já sabe. Bom, a escolha é sua, mas veja bem, a nossa proteína tem 93% de proteína. Né? Então, é importante a gente ter acesso a essas informações para poder embasar melhor as nossas vendas, né, gente? E assim, eu sei que foi muita informação, eu sei que foi talvez bastante denso, espero que vocês tenham entendido e anotado. E agora, para que a gente possa trazer mais valor para a nossa venda, a gente vai considerar aqui as nossas dicas. Então, você vai ter todo esse conteúdo aprendido para poder responder os questionamentos do Shake, né? Você vai poder sempre, sempre, sempre ter a certeza e passar isso para o seu cliente, que todas as formulações dos produtos Herbalife, não só do Shake, são embasados em estudos clínicos, são embasados em ciência, e não é essa ciência de Instagram, não é essa ciência que está aí na rede social fazendo barulho, é a ciência de verdade. Lembrem-se das receitas incríveis, acessem o site www.receitaserbalife.com.br, façam no seu espaço, façam degustações desse novo sabor, que eu tenho certeza, gente, vocês vão amar. Ele está muito fresco, ele está cítrico, ele está agradável, ele está com dulçor na medida para o meu paladar. Foi dos melhores sabores dos últimos anos que a Herbalife Brasil lançou, e não à toa foi, né, o consenso, ali foi a unanimidade no nosso comitê de produtos. Sempre que a gente vai lançar um produto, todos têm que gostar, todos têm que opinar, e esse foi talvez a maior unanimidade. Mostre essas receitas e aposte sim nas degustações do teu espaço, na degustação quando vai atender um cliente em casa, né, gente? Nas festas shake, coloque em prática, façam dessa novidade agora, né? Mais um motivo para fazer contato para os seus clientes. Manda mensagem. Você vai lá no Herbadrive, já vai encontrar os materiais desse novo produto, desse novo sabor. Então, bomba nas listas de WhatsApp, manda para todo mundo, marca encontros, marca reuniões, apresenta receitas e vamos fazer com que esse sabor mude o nosso verão, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso e fevereiro vai explodir, porque a partir do dia 12/2, às 9 da manhã, as vendas já estão liberadas. Gente, da minha parte é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido um pouquinho. Eu me sinto honrada em poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, assim como a gente está sempre aprendendo nos eventos. E assim, tenham certeza que a Herbalife sempre vai ofertar o melhor para nós e para os nossos clientes. Nunca, nunca duvidem disso, tá, gente? De coração, muito obrigada. Um beijo, um ótimo mês de fevereiro, ótimas vendas e vamos botar essa torta de limão em todas as casas dos nossos clientes, do nosso espaço, porque vai arrasar. Um beijo, gente!